Fala, família do Portal Reação, tá começando mais um podcast nosso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui com Ju Maria, que é musicista, educadora e amor da minha vida, né? Pra quem não sabe, é Ju Maria, minha noiva. E a gente vai falar aí sobre uns projetos de arte que tá começando aqui no Portal Reação. E a gente também quer, claro, contar um pouquinho da história da Ju e tudo, na arte, que é ser formada em música. Isso, sou formada em música. E aí você julga as pessoas que não é formada. Você olha assim, você fala, nossa, que terrível essa música no Centro Espírita. Não. Mentirosa. Que caô. Não, a música em si, muito difícil eu julgar, né? Mas a qualidade da performance, né? Da técnica, claro que a gente sempre observa, assim, né? The Voice. Jurada Juliana, nossa, né? Não é agora que eu vou pro mundo. Já era, perdeu todos os seus bônus horas. Meu Deus! Mas assim, importante quando a gente vai partilhar arte, né? É algo que toca diretamente o coração, a mente das pessoas. É importante ter uma apuração técnica ali. Mas assim, é legal assim, porque assim, você não é espírita desde criança, né? Não. Você não nasceu espírita, inclusive nunca fez uma música que a gente possa dizer assim, essa é uma música espírita. Não. Mas toca essas músicas dentro do Centro Espírita, porque elas são super espiritualizadas, suas músicas, né? Mas no começo, você falou pra mim que você deu uma revoltada com Deus. Ah, dei sim. O que acontece? Eu nasci numa família católica, né? E quando eu nasci, eles eram muito assíduos na igreja, né? Meus pais sempre foram daqueles casais com Cristo, né? Minha família, em geral, majoritariamente é uma família católica, né? Como um todo, não só o meu núcleo familiar, né? E eu nasci numa família católica que tinha esse trabalho espiritual através das igrejas católicas, né? Só que quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, né? Assim, eu com uns 8, 9 anos, acho que até um pouco antes disso, eu comecei a ter momentos que hoje eu entendo que eram momentos mediúnicos muito fortes, né? Mas a minha família não entendia isso, né? Assim, não sabia o que estava acontecendo, não era do contexto religioso deles, né? E as minhas passadas de mal constantes, eu não me sentia bem dentro de igrejas, passava muito mal dentro das igrejas, né? E não entendia, né, gente? Hoje em dia eu entendo melhor, Você era né? médium, tudo mais, Hoje em dia né? tem Nada contra as igrejas, pelo nada, contrário, tem nada igrejas mesmo. maravilhosas, Hoje a em gente dia, ama, inclusive, né? muito, muito tranquilo. É. Eu ir, assim, eu gosto, inclusive, né? Vou com a minha mãe quando tem oportunidade, incentivo a ela a ir, bora, né? Mas, assim, a princípio eu passava muito mal, não entendia o que estava acontecendo. E meus pais, muito menos, né? Então, eles pararam de me obrigar a ir. E isso fez com que eu desse um afastamento da religiosidade como um todo, da espiritualidade como um todo, porque eu tinha medo, me assustava muito, né? Às vezes era até os irmãozinhos mesmo querendo te afastar de ser, né? Do trabalho, que hoje eu entendo, né? A gente tá num lugar religioso é importante pra todos nós, principalmente pra criança, né? Sim, eu já, né, eu, de certa forma estava ali auxiliando, né? Mas eu era muito pequena para entender, o contexto não compreendia também. E dessa forma, assim, eu acabei criando realmente um afastamento de medo, né? E conforme eu fui crescendo com esse afastamento, os desafios vinham na vida, como vem de todo mundo, e eu não entendia como que podia ser, né? Como é que pode um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, né? Como as preces que meus pais me ensinaram falava, deixar tanta coisa acontecer. E foi interessante isso, assim, porque eu via e nada me explicava isso. Eu não perguntava para os meus pais também, nem a percepção deles, porque, Mas você foi bem mais velha já, né? na verdade, assim, isso já era eu no início da adolescência, né? Eu passava por muitas situações, né? Assim, muito bullying, situações até de abusos eu vivenciei. Racismo. Muito. E assim, pra mim eu não conseguia entender como que podia ter um ser superior
que deixava isso acontecer. Uhum. Então, isso me provocou um afastamento aí, nesse ponto, através da raiva. Então, isso já foi início da adolescência, durante a minha adolescência, assim. Foi muito assim. O que acontece? Quando eu fiquei mais velha, eu passei, né, durante a adolescência foi muito difícil, porque eu continuava passando mal, né? Só que eu não falava pra ninguém, eu tinha medo das pessoas acharem que eu tava maluca, né? E, ao mesmo tempo, eu crescia me desenvolvendo em música. Porque a música eu tive um contato muito pequena também. Engraçado que o meu contato com a música foi mais ou menos nesse período que eu comecei a passar mal. Foi com 6, 7 aninhos, né? O meu contato de começar a me desenvolver musicalmente. Você sentiu o quê? Que quando eu tava me desenvolvendo Não, musicalmente. passando mal. Quando eu passava mal, o que acontece? Quando alguém. Eu era muito, muito sensível, hoje em dia tá mais equilibrado, né? Mas quando alguém me abraçava, ou às vezes até pegava em mim, eu via pontos importantes da vida daquela pessoa, que formavam a personalidade daquela pessoa. Quando a pessoa era uma pessoa que, no geral, era uma pessoa boa com as outras, era menos pior, porque nunca é bom. Uhum. Porque, assim, as pessoas que são muito boas, elas passaram por algum desafio muito grande que fez com que elas se tornassem a pessoa que elas são. E, querendo ou não, eu via esse desafio, né? E quando as pessoas eram muito ruins para as outras pessoas, era muito pior. Porque aí eu via o que tinha formado aquilo e muitas vezes o que a pessoa vinha fazendo, que alimentava aquela personalidade dela, né? E era muito assustador, porque eu não conseguia explicar tudo que eu via, né? Eu era uma criança. Então, eu via situações de violência, eu via. E assim, eu não via acontecendo no ambiente que eu tava. Era como se eu fosse meio que transportada para a situação. Então, era mais assustador ainda, né? Porque de repente, eu não estava onde eu estava, que era dentro da igreja, dentro da casa Uhum. de um familiar. Ficava bem mediunizada. Bem. Mas assim, isso quando eu me afastei dos ambientes mais religiosos, eu não sei se virava como se fosse um campo mais propício para que aquilo se manifestasse, né? Então foi diminuindo aos poucos, né? Você foi crescendo. E a música, eu não, hoje assim, todas essas reflexões, gente, só veio depois de muito estudo, muita terapia também, né? Mas assim, quando eu olho para trás, a música, ela era uma forma de eu extravasar aquilo que eu prendia tanto em mim. Porque, querendo ou não, eu tava o tempo todo tensa, né? Eu cresci uma criança tensa e muito agitada, né? Porque era uma forma de eu tentar extravasar toda essa energia que eu continha, né? E a música era uma dessas formas, a arte em geral. Porque eu também pintava. Até os 12 anos, eu pintava muito, assim, né? Eu fui aluna da Escola Parque, da 308 Sul. Eu fui aluna a vida toda de escola Aqui em pública, Brasília, aqui né? em Brasília. As escolas parques aqui em Brasília, elas são um complementar às escolas classes, no ensino fundamental 1, principalmente, né? Então, na escola classe, a gente tem aquela aula tradicional com a pedagoga, onde ela leciona as matérias básicas de matemática, português, ciências naturais. E aí, eu ia para a escola parque. Na época, era só um dia na semana onde eu tinha aula de educação física com diferentes áreas, né? Natação, handebol, basquete, vôlei, tinha tudo. Artes cênicas, que era o teatro, com várias abordagens também. Então, tinha teatro musical, tinha teatro dramático, assim, era bem legal também. E na música, tinha os diferentes instrumentos, onde você podia escolher desenvolver algum. Os 4 anos que eu fiquei na Escola Parque, eu desenvolvi a flauta doce. Então eu aprendi a Que é tocar aquela, né, isso, a flauta doce pequenininha, barroca. Aí eu né, fui que é desde a clássico lá soprano pra tocar. até a contralto, fui passando uma de cada vez, né. E nas artes visuais também era muito legal, tinha artesanato, tinha pintura com tinta a óleo, tinha tapeçaria.
E aí, em todas as outras áreas, cada ano eu fiz uma coisa. E na música eu permaneci na flauta durante todos os anos, assim. Dos instrumentos que tinham, né? Depois da Escola Parque, eu fui pra escola de música. Porque meus pais viraram pra mim e falaram: filha, você tem que decidir uma arte pra você ir. Porque eu gostava muito de pintar também, né? Uhum. E aí eu escolhi continuar com a música, né? E aí eu fui pra escola de música, entrei lá com 11 anos. E aí eu fiquei na escola de música até eu entrar na UNB. Né? Na escola de música, o instrumento que eu mais desenvolvi foi o violão. Né? O violão clássico. Mas eu cheguei a fazer violoncelo também. Um tempo, pouco tempo. 2 anos e pouquinho, bem pouco tempo. Comparado ao violão. E aí, quando foi pra entrar na UNB, eu entrei com o violão. Quando eu entrei na UNB, eu não cantava. Né, eu não cantava, porque quando eu tinha 12 anos, uma professora falou pra mim que a minha voz era muito grave, era muito mais grave do que a dos meninos e das meninas. Era aquele coral juvenil que era dividido em meninos e meninas. E aí, impensada, né, de forma impensada, ela falou: por que você só não mexe a boca? Meu Deus. E aí eu fiquei. Toma essa aí, professora boa. E aí eu fiquei mexendo quase só a cancelou a boca. menina aí. Até entrar na faculdade, assim. Na UNB eu só passei a cantar, comecei a cantar, porque era obrigatório o coral. E aí eu cantava no coral. É, porque o instrumentista tem que saber cantar um pouquinho, importantíssimo. Não, importantíssimo. Só que eu É. tinha dificuldade, eu me travei de tal forma em relação ao canto, que eu tive dificuldade, inclusive, de fazer a prova de solfejo. Eu sabia solfejar, mas eu tinha muita O que é dificuldade. solfejar? Solfejar é você cantar a melodia da música com as notas da música, né? Então, em vez de você cantar a letra da música, né? Ah, você vai Você fazendo. cantarola, da mesma forma que você pode cantar. Tipo com lá, 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 só que você vai Lá, botando. lá, 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 lá. Só que você faz com as notas certinhas que estão na Aham. partitura. Entendi. Então, até essa parte da prova, eu tive dificuldade de fazer, mas os professores entendiam, Que né? era uma Que era uma limitação limitação mais mais psicológica, emocional, né? do que técnica, né? Que eles falaram que quando eles viram que eu tava com dificuldade de cantar, inclusive, eles falaram assim: canta sem fazer a melodia, só o nome das notas no ritmo. Aí eu cantei, tipo assim, direitinho. Solfejei direitinho, sem variar a nota, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui com você, eu só fui colocando Sem as notas fazer no tempo. glissando, né, que chama, né? Quando uma nota varia pra outra. Não, Como é que chama? reto, né? Dó, ré, mi, dó, ré, mi, dó. Foi Uhum. mais ou menos isso que eu fiz, só que lá com as notas que tinham na partitura. Aí eles falaram: não, ela sabe ler. Ah, entendi. Era pra mostrar que você sabia ler a partitura. Entendi agora. Que eu sabia ler no ritmo, Uhum. certo? Só que, realmente, assim, o canto era uma coisa difícil de sair. Difícil, que eu realmente fiquei presa nisso, né? Nessa memória. E aí, no coral, eu era contralto. E aí eu comecei a cantar no coral, que era uma disciplina obrigatória. Obrigatória. E aí o regente era o Davi Juncker, ele observa sempre, né? Gostou muito da minha voz, porque no conjunto, aquele coletivo, 100 pessoas, aí eu não tinha medo de cantar, né? Tipo assim, Sim, eu falava: sim. Ficou no bolo, né? ninguém tá me ouvindo, né? E aí ele me ouvia o tempo Claro. todo, e aí ele me chamou pra participar do coral madrigal dele, que é um coral mais reduzido, né? Com menos pessoas. Faz Quase um muitas grupo de apresentações. vozes. Faz muitas apresentações por Brasília, inclusive recomendo que acompanhe. E aí foi quando eu comecei a cantar. Foi pelo coral. E você ainda no violão. Ainda no violão, ainda no violão. E aí, dentro da UNB, eu tinha a pretensão de sair com licenciatura. Eu queria ser, antes de tudo, professora de música. Eu sempre quis ser professora de música, justamente para quebrar esse tipo de ciclo desses comentários. Eu ser uma professora que não limitava os meus alunos, e sim expandia as possibilidades, né? Então, eu fui muito com esse gás para dentro da UNB, porque eu queria ser professora, mas eu queria sair com bacharel também no instrumento, meu instrumento principal. Estudava muito ele, que era o violão. Mas dentro da UNB, quando eu entrei, eu era a única menina. Eu era uma menina quando eu entrei com 17 anos na UNB. E eu era a única menina do grupo. Eram só homens. E eu passei por diversas situações de
racismo também, mas de machismo. Mais de né? machismo dentro Por você ser uma mulher, né? da UNB. E aí eu acabei, isso foi me minando de uma forma, assim, que eu resolvi desistir do violão, né? Eu cheguei a passar por situações. Nessa época eu não fazia terapia, tá? Não fazia terapia e nem era espírita ainda. Eu ainda Não estava era nada. nesse processo de não me desenvolver de forma alguma espiritualmente, psicologicamente, assim. E aí eu passei por uma situação de abuso dentro da sala de violão, enquanto eu estudava, que fez eu não querer mais tocar o violão. Eu fiquei 2 anos sem tocar o violão. Mas a Mas minha... você trancou? Não, eu só parei de tocar violão. Ah, ficou só Eu estudando a continuei teoria. estudando as teorias, as coisas. E mais nesse processo, era impossível pra mim, porque eu respirava música. E era impossível não fazer música pra mim. Então eu comecei a cantar mais. Já estava no Hum, coral, comecei a cantar mais, conheci outras pessoas que me incentivaram muito, né? Principalmente Mar, que é meu amigo, que foi quem arrancou o canto de mim, o canto solo de mim. uhum, Nós fazíamos uma disciplina chamada LEM, que é tipo cálculo, a gente sempre fala que é tipo cálculo da música, né? uhum. Porque nas outras disciplinas que tem cálculo, se você não termina de fazer os cálculos, isso empaca o seu curso inteiro. No caso da música é LEM, que é leitura e estruturação musical, né? É o nosso cálculo. E aí, nessa disciplina, é justamente você desenvolver ao máximo que é possível a sua leitura musical, tanto rítmica quanto melódica. Então, solfejo eu tive que cantar. Eu tinha que cantar. E a gente tinha uma dupla, né? Porque tinham provas que eram em 2 vozes, tanto 2 vozes que caminhavam se complementando, eh, em, eh, enquanto harmonicamente falando numa linha, ou em cânones, né? A gente desenvolvia muitos cânones, que é quando 2 melodias iguais podem ser cantadas em tempos diferentes, que harmonicamente elas vão se respeitar e vai Uhum. soar afinado, né? São 2 tipos de canto a 2 vozes, né? Ou mais. E aí, eu tinha a dupla, que era Mar, e o professor Ricardo Dourado, né? Que para além dessa parte mais técnica, ele exigia que a gente fizesse também testes práticos musicais, mais musicais, fora dessa partitura, fica preso à partitura, né? Ele queria justamente desenvolver cada um de nós como músicos que não ficássemos presos à partitura, trabalhássemos mais essa performance musical. E aí ele falava, uma das provas é: você pode decidir a música, você pode decidir o que você vai tocar, o que você vai cantar, mas você precisa subir no palco e performar. E nossa, eu tava largada, eu tinha muito medo de me apresentar com violão. Ainda não tinha largado o violão, mas o palco era uma coisa que me assustava muito. E o canto era uma coisa que eu nunca tinha deixado de sair, mas Mar me estimulou muito, sabe, me puxou pra ir subir no palco e cantar. E aí foi muito bonito, a gente fez um pot-pourri, de músicas do Luiz Gonzaga. A gente cantou Asa Branca e Assum Preto e Baião também. Era um pot-pourri de 3 músicas. E foi muito, muito legal, foi muito lindo, assim. Tem um vídeo, eu acho que eu ainda vou encontrar esse vídeo de novo, mas eu ficava grudadinha, assim, no piano. Era Camila, uma outra amiga minha que tocava o piano, Fernanda na viola clássica, tocando, e Mar no violoncelo, né, que é o instrumento principal dele, assim. E eu cantando. E foi uma virada de chave, assim. Virou minha vida. Começar a cantar realmente virou uma chave dentro de mim que eu falo assim, hoje em dia, graças a Deus. Graças a Deus que eu encontrei esse lugar, assim. Eu não posso parar de cantar, sabe? Eu não posso parar de fazer música. É algo que realmente me move. E foi algo que me moveu a Deus, no fim das contas. Porque quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi uma, uma música evangélica chamada Eu Também, que na verdade é uma música de um grupo evangélico australiano,
mas que foi traduzida para o português. E essa música, quando eu ouvi, me transformou por dentro. E eu só queria ouvir mais dessas músicas. Sim, comecei a buscar mais músicas deles. Descobri que não era um grupo brasileiro, que tinha umas músicas em inglês também. E aí, a minha primeira paixão com música religiosa, na verdade, foi pelas músicas evangélicas. Sim. Pelas letras, que são lindíssimas, mas pela execução musical também. Que era uma coisa assim, que eu falei, caramba, como é que pode uma banda gigante dessa, assim, todo mundo... E aí eu fui entendendo que... tentei ir a uma igreja evangélica, Não deu. não deu. Não se identificou. E aí eu comecei, mas como é que eu gosto tanto dessa música e mas não me identifico com o lugar? Aí tentei voltar na igreja católica, também não era. E realmente, assim, era algo que estava me chamando e eu não estava entendendo como. Como que isso acontecia, né? Como que eu ia, como é que acontecia. E um dia, os meus amigos me chamaram, nesse meio tempo de eu ouvindo essas músicas, os meus amigos me chamaram para ir tocar numa ação beneficente que estava tendo num centro, lá em Sobradinho. Mas nesse tempo, seu primo não tinha falecido de câncer? Ah, sim. Não, então. Porque essa parte é muito Vários importante, né? desafios aconteceram, né? Neste meio tempo, vários desafios aconteceram. Um deles foi um primo meu que eu admirava muito. Eu acho que é o primeiro questionamento, né? Aonde que veio o Você primeiro? sempre falou Porque disso, como é que leva para o espiritismo, né? Isso, assim, né? Porque o espiritismo, eu sinto que é um lugar de questionadores profundos, né? E aí, o meu primeiro questionamento foi: eu preciso entender como que uma pessoa boa, 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 todos os dias bom, dentro de uma profissão que só salva a vida. Que ele era bombeiro. Ele era bombeiro, enfermeiro do SAMU e bombeiro. Como que essa pessoa morre de uma morte doída, assim, e tão rápida, Que e foi um tão câncer novo? rápido que ele pegou. Foi. E tão novo, e tão... E assim, e aí, tá. E aí uma pessoa muito boa também, uma referência de beneficência pra mim, que era a mãe dele, que é a mãe dele, ainda é viva, conseguiu vencer um câncer. E ele não. E eles eram muito parecidos, assim, no caráter, na forma de agir com as pessoas. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Eu preciso encontrar o porquê. Foi o meu primeiro questionamento muito forte. E também, esse evento fez com que eu procurasse terapia. Pela primeira vez. Né? Porque eu falei assim, às vezes eu me entendendo... Vai ajudar. Vai ajudar. E realmente. Ajuda. E realmente. Claro, terapia é importantíssimo. Então, assim, esse processo foi o meu primeiro questionamento mais profundo mesmo, assim, não, tem que ter. Foi a primeira vez que eu falei assim, tem que ter um porquê, não é possível. Né? Muita coisa ruim acontece, não é possível, tem que ter um porquê. E isso me levou ao primeiro questionamento. Enfim, fui tocar nesse evento beneficente, no centro. E eu me apaixonei pelo lugar. Eu nunca tinha ido num centro espírita. E eu fui no Monte Alverne, que fica lá no Colorado, né? Que é aqui em Brasília. No Grande Colorado, é em Brasília também. É porque tem outros Monte Alvernes, né? Pelo Brasil também. Depois eu descobri, eu descobri. Mas tem o Monte Alverne de Brasília, fica no Grande Colorado. Que era do... Como é que é o nome dele, gente? Ariston. Do Ariston Teles, que é um médium bem reconhecido aqui Isso. no Brasil. Hoje em dia, né, a esposa dele desenvolve os trabalhos, continua dando andamento aos trabalhos da casa, que é a Isa, querida. Um abraço pra Isa. E eu me apaixonei por aquele lugar. É um lugar muito cheio de natureza. E eu falei, como? Como que é possível um lugar religioso ser assim? Porque eu sempre muito acostumada com as igrejas, né? Aquela coisa, querendo ou não, um concreto muito grande. E lá não era. Não era o concreto que era grande, era o espaço, era a natureza que
Que era algo que você buscava mais. Era. Que era algo que, querendo ou não, durante toda a minha vida, né? Porque não tem como, gente. Por mais que você fuja, de alguma forma você trabalha a sua espiritualidade. Você desenvolve sua espiritualidade, você se conecta com ela. E comigo era a música e a natureza. Meus pais sempre me levaram muito pro meio do mato. Então, quando eu vi um lugar se dizendo religioso, mas que ficava no meio de uma mata, Uhum. isso me fez muito bem. Isso me fez bem demais. E aí eu não quis sair mais de lá. Não queria mais ir embora. E aí foi assim que eu passei aí, por conta do lugar. Eu morava perto e eu queria entrar lá. Eu me sentia muito bem lá, não sabia explicar o porquê. Mas eu ia pra lá e eu só ficava sentadinha lá, perto da natureza. E através disso eu fui conhecendo, claro, as outras pessoas. Eles foram me convidando. Foi estudando Ah, a doutrina aí, não, espírita. então. Mas não, porque eu ainda tinha Ah, medo. entendi. Você não Eu queria. não queria, eu só queria ficar indo lá, eu tocava, né? Então, música, de certa forma, é sempre muito bem-vinda. As músicas que eu tocava não eram espíritas, porque eu não conhecia o meio espírita, mas eu sempre tive essa Essa prática noção também, né, de de que... cantar músicas que falassem sobre o bem, Uhum. sobre o respeito, sobre, sabe, você ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí as pessoas gostavam de ouvir lá, não exigiam que fosse só música espírita. E foi assim que eu comecei a frequentar um centro espírita, né? Foi dessa forma. E eu fui muito bem acolhida lá. Muito bem acolhida, desde o princípio. E o único trabalho que eu queria realizar era ou tocando na mocidade que tinha e tudo mais, e aí eu acabava, óbvio, participando do estudo, ou indo na sopa, porque eu amava o momento da sopa. Não sei se era minha taurinice também, podia ser. Mas assim, eu amava aquela coisa de juntar um grupo e cortar legume, e fazer, e ficar lá cantando pra sopa. Foi assim que eu entrei no centro. Só que eu passei por um momento que foi um chamado assim: opa, você tem que cuidar disso mesmo. Não tem mais, não dá mais tempo de fugir. Que infelizmente eu estava numa viagem com várias outras amigas e antes de recebermos, na verdade, nós recebemos o comunicado de que uma amiga nossa havia desaparecido. E todo mundo ficou atônito, né? Porque nós éramos um grupo que já estudávamos juntas na UNB e estávamos trabalhando juntas numa empresa de música, de educação musical. E essa nossa colega era uma colega da UNB que tinha desaparecido, uma colega musicista. E a gente ficou, né, aquele atônito, só que na hora que eu recebi a notícia, foi uma das minhas amigas que me falou, muito assustada, e eu falei, saiu de mim, mas não era, tipo assim, não fui eu, não sei nem como é que aquilo veio, Uhum. né? Falou assim, ela não se perdoou. Eu falei, ela não se perdoou? Falei assim, do nada. E aí a minha amiga olhou pra mim, brava, né? Tipo, o que que você tá falando? Né? E aí eu fiquei assustada, porque não, desculpa, não, tá tudo certo. Eu não sei por que que eu falei isso. Não sei de verdade. E aí a gente entrou, essa minha amiga, pra quem eu tinha falado isso, falou: gente, eu sei que cada uma aqui é de uma religião e tem algumas que nem religião tem, mas eu queria propor da gente fazer uma oração por essa nossa amiga, porque eu tô muito preocupada. E ela era espírita na época, espírita kardecista, e ela carregava um evangelhozinho pequenininho, daquele que é distribuído até gratuitamente, né? De bolso. E aí ela nossa, a gente tinha viajado juntas para um curso de música, de educação musical, com a Cecília França, uma querida lá de Minas. E por isso que era tantas musicistas juntas, era por Uhum, isso, né? uhum. E aí ela pegou o evangelho, eu nunca tinha pego um evangelho na minha vida. Ela falou: Juju, você pode abrir? Porque eu tinha falado aquilo, né? Ela falou: você pode abrir? E aí, quando eu abri, caiu em prece para um suicida. E eu entrei em pânico. Eu tive uma crise de pânico mesmo.
Fiquei muito assustada, porque eu já estava muito sensível, né? Claramente, eu já estava muito mediunizada ali, naquele ambiente que não era a minha casa. A gente estava num hostel, assim, era muito difícil para mim. E eu nunca tinha passado por aquilo. A última vez que eu passei por algo parecido com aquilo era quando eu era pequena, então aquilo voltou na minha mente. E eu me assustei muito, dei um grito, saí correndo e me tranquei no banheiro, que é a pior coisa. É a pior coisa que você pode fazer. Me tranquei no banheiro escuro, onde eu tive uma vivência mediúnica muito forte, né? De novo, né? Tive aquela sensação de me transportar para um lugar diferente. Foi muito assustador, mas nada acontece por acaso, né? Naquele processo, mesmo tendo sido muito assustador, eu consegui auxiliar dentro da minha possibilidade. E quando eu retornei, eu já sabia que eu não podia deixar de aprofundar no estudo e entender o que se passava comigo. Assim que eu voltei, que eu consegui retornar, que demorou, eu soube que eu precisava cuidar disso e a espiritualidade já tinha encaminhado tudo que me levasse a esse lugar, né? Então, assim que eu retornei dessa viagem, no dia seguinte a gente recebeu a notícia de que realmente ela tinha desencarnado por suicídio. E a partir disso foi que eu comecei a estudar e que eu comecei a entender ali que eu precisava trabalhar com jovens de fato, né? Porque me veio também de eu sei que eu posso, falando sobre a minha vida e ouvindo o outro, eu sei que eu posso evitar isso em alguma medida e eu vou. Então, assim, foi quando veio esse ímpeto. Então, eu comecei a estudar ali, a frequentar sempre, assiduamente, a mocidade do centro. Foi quando eu comecei meus estudos. Os tratamentos também, iniciei os tratamentos, que é claro que eu tinha que ter um mínimo de equilíbrio, né, para conseguir me desenvolver dentro do centro, até mesmo no estudo, né, porque quando a gente estuda, a gente está se desenvolvendo mediunicamente, não é só quando a gente está numa reunião mediúnica. E um dia eu tive que me mudar para bem longe do Monte Alverne, que tive que morar em Águas Claras, que era bem longe. E eu fiquei sem possibilidade de ficar indo no centro, mas eu sabia que não podia deixar isso assim. Foi quando eu fui no primeiro evento de jovens, que foi o COGEDEF. Já tive que ir como trabalhadora, porque eu já tinha idade de trabalhadora. Tinha 22, 23. Era Foi 2019. 23 anos. Foi 2019. 24 anos. 24 anos. E aí eu fui, e foi quando eu conheci o Rafa, né? Foi quando eu conheci lá. Ele foi muito bom. Foi muito boa essa experiência. Conheci o pessoal do CELST. Comecei a pedir para ir frequentar o CELST. E aí, tô lá no CELST até hoje, com os jovens, com o Rafa, fazendo muita música. E pra mim é isso. Até hoje o meu repertório não é espírita, tipo assim, né? É isso Tem que eu ia falar. pouquíssimas músicas espíritas no meu repertório. Eu canto mais, gente, músicas da MPB, músicas evangélicas, que eu sinto que fala sobre o que a gente fala dentro do espiritismo, e músicas minhas, músicas que falem sobre o bem. Na verdade, você faz música que você toca as músicas que você gosta, que tem ressonância com você, né? Que eu acho que é interessante, né? Porque assim, quando você chegou, né, no espiritismo e tudo mais, a gente tem essa ideia assim, né, de tipo, um Tim Vanessa, que é muito legal, um Denis, né? Tem a Lindo. Cacá Rezende, tem a Cacau também, maravilhosa. São vários artistas top, assim, né? E aí você Alexandre. não sabe. Alexandre Paredes, tem um monte, né? Você não sabia, né, Não, tocar essas músicas. Eu acho que você sabia não aos pés do conheço. monte. Tu sabia? Então, não sabia. Foram os meus amigos que me ensinavam. Os meus amigos que já eram do centro. Mas assim, eu aprendi aos pés do monte, eu fui saber muito tempo depois quem que era a música, por exemplo. Não, sim, mas é porque assim, eu tô falando assim, você sabia as mais, tipo assim, as realmente que eram muito conhecidas. É. Mas em geral você não sabia, né? E aí, tipo,
quando você tocava, você sempre tocava essas músicas A Paz, do Gilberto É. Gil, Paciência, do Lenine, algumas músicas evangélicas bem bonitas, né. E o que eu achei interessante, porque dentro do movimento espírita, a gente estava até conversando isso com o Cássius, no podcast que teve aqui com o Cássius, que em geral o movimento espírita não aceita bem, algumas pessoas do movimento É. espírita não aceita bem, né, músicas que não sejam denominadas arte espírita, né. O Denis Soares, que até gostaria que ele viesse aqui inclusive, ele fala que nem gosta muito desse arte espírita, que arte é arte, né. Então, assim, tem algumas artes que têm um teor mais espiritual, mas é a arte, né. E tem, várias artes que nos elevam, né. E Sim. você trouxe isso, né, para os lugares que você frequentou, as suas canções inclusive, né, que, já vou falar do projeto, né, da música, né, que você grava, que você canta, que você tem, são músicas que são muito, reflexivas, né, sobre Então, reforma íntima, sobre conexão comigo, com os outros, com, problemas do mundo, né. Por que que, assim, você sim, eu não vejo você fazendo muitas composições, assim, sei lá, de, amor, assim, um negócio, né. não, Você podia ter é. feito, né, já que você não tinha nenhuma É. ligação, não é falando mal de músicas assim, pelo contrário, a gente Não, sabe que tem o olha, eu vou te samba, falar, eu acho o que só teve forró, uma né. música que eu fiz assim, mas, no geral não tem tanta música. É mais sobre autoconhecimento mesmo, Aí você autoconhecimento. como que você compõe? Então, as minhas músicas, elas têm o costume de vir meio de que de uma vez, vem de uma vez só. A melodia e a música. Vem tudo, Aí assim, de você uma vez grava, só. Aí eu depois gravo só e depois harmonizo, né. E eu escrevo muito para as pessoas, é sempre para os outros. E é sempre sobre fortalecer o que de melhor eu enxergo naquela pessoa, assim, uhum. sempre. E de alguma forma, isso reverbera nos outros, né. Ajuda as pessoas a se auto enxergarem melhor. As minhas músicas, elas têm esse poder, assim, né. Então eu comecei a escrever para amigos, né, minhas músicas, assim, as minhas maiores músicas, né, maiores mesmo, até de tamanho mesmo, de minutagem, falando de minutagem, Uhum. elas são mais voltadas para as pessoas, né. Interessante. E recentemente eu escrevi para mim mesma também. As que você gravou para o Portal Reação são músicas que É, você fez pra pra você, né, mim. que é Griot de Mim e Por Teu Ser, É. que são 2 músicas, e uma música que você pediu pra Cacá Rezende pra tocar, né, que é Prece ao Que é Consolador, Prece ao que você gosta, Consolador. né. Que nossa, essa música me resume, assim. Eu a primeira vez que eu ouvi essa música, ela estava dando uma palestra, a Cacá estava dando uma palestra cantada, que eu amo. Ai, gente, nossa, quem dera as palestras fossem todas palestras cantadas, assim, eu acho muito lindo. E aí ela cantou Prece ao Consolador, e nossa, falei assim: é isso que eu sinto. É isso que eu senti desde a primeira vez que eu entendi que eu tinha uma missão mesmo, né, nesse sentido. Muito linda, gente. Acompanho os trabalhos da Cacá, ela é um amor, ela é fenomenal, assim. É muito lindo. E assim, dentro da arte espírita, tem pessoas excelentes, excelentes, excelentes. Claro. Tecnicamente falando mesmo. Não, tem E muitos artistas bons. e assim, o que eu falo, que você falou, até brincou no início, né, você julga? Julgo. Julgo, porque não é porque a gente não tá recebendo pelo que tá fazendo, que a gente pode fazer uma coisa de qualidade menor. E dentro do meio espírita, né, porque eu já ouvi falar assim: "Ah, mas ficam comparando com as músicas evangélicas", mas é porque eles eles investem muito dinheiro, né, nisso e tudo mais, e no espiritismo, em vez de você comprar uma cesta básica, você vai comprar um equipamento de som melhor? Sim, em algum momento isso vai ser necessário. Se você tem artistas dentro do centro, que o melhor que eles podem oferecer é a arte deles, sim, em algum momento esse tipo de escolha técnica vai ter que ser feito.
Porque o que a gente recebe de relato de gente que só entrou no centro porque ouviu a música lá de fora, É grande. gente, é enorme. Enorme. A gente fez um sarau recentemente, no começo, em março, abril. Foi mesmo. A gente fez um. E aí a gente deixou um Mural. mural para as pessoas escreverem com naquele papel pardo, né? Para as pessoas escreverem lá o que elas estavam sentindo do evento. Cara, tinha 2 relatos, né? De pessoas que não são espíritas, que falaram: eu sempre passei em frente a esse lugar porque eu trabalhava perto daqui. E hoje eu entrei porque eu ouvi a música. E essa pessoa retorna para sempre. Entendeu? Porque ela se conectou com algo que só uma música é que conseguiria tocar. Então, assim, já foi falado, né? Eu vi os vídeos com o Cássio. Já foi falado a importância da arte dentro da casa espírita. A arte, ela é importante na vida do ser humano, gente. Na vida do ser humano. O ser humano, a primeira forma de comunicação dos seres humanos são balbucios. Que, se você ficar prestando bem atenção, eles exploram melodicamente a palavra antes de virar uma palavra, antes de falar, entendeu? A criança balbucia e ela explora e ela vai, né? E vai, explora a intensidade dessa voz e as notas possíveis até ela encontrar aonde que a voz dela vai se encaixar melhor. Então, assim, a arte, ela é isso. Ela faz parte intrinsecamente ao ser humano. O ser humano que ele não consome arte ou não faz arte, né? Principalmente não consome, né? É raríssimo esse ser humano. Algum tipo de arte ele consome, né? Porque tem pessoas que têm, eu não vou lembrar agora o nome da doença, que há uma desorganização do som e aí tem uma fobia à música, né? Mas, cara, alguma arte essa pessoa consome. Claro, pode ser Então, arte visual, cênica, arte né? visual, alguma coisa ela vai Você consumir. tá falando aí que é legal, né? Que tem uns estudiosos que falam, né? Que a criança, antes de falar, ela canta, antes de andar, ela dança, antes de escrever, ela desenha, né? E É até isso. atuar, ela atua porque faz drama, né? Ué. E quem é que vive sem atuar, gente? Entendeu? Não tem. Então, assim, é importante, sim. E quando eu vejo uma pessoa que gosta muito de cantar, mas não sabe nem por onde começar, mas vê o espaço do centro espírita como o banheiro na hora do banho, porque aqui, já que é de graça, já que eu tô fazendo de graça, eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não deixo passar. No geral, eu chego e falo: você gosta muito de cantar. E isso é muito bom, muito legal. Você já fez aula de canto? Você tem interesse em fazer uma aula de canto? Nossa, se você gosta tanto de cantar, eu Se recomendo. dedique, Você né? entende que tem como você intervir numa situação que não tá legal, de uma forma respeitosa, de Claro. uma forma que não iniba a pessoa de continuar fazendo aquilo que ela gosta, mas que responsabilize ela, né? Tipo assim, eu vou te dar os caminhos aqui para que Sim. você consiga continuar exercitando isso, porque eu não, porque quando a gente fala assim, você julga, sim, a minha profissão, né? E assim, não tem como, vou falar, não, gente, sou um ser de luz. Só pode Não, cantar. mas é até caridade Claro, também a gente falar a verdade, né? exato, Falar exato. que coisas podem melhorar, igual Eu quando a gente vejo como fala uma aqui, né? falta de caridade É. em vários sentidos quando você permite que uma pessoa que não tem a aptidão para estar fazendo aquilo que ela quer está fazendo. Porque é falta de caridade com quem recebe aquilo que ela está fazendo. É falta de caridade com ela mesma, porque nem sempre é por maldade, na maioria das vezes não é. É, A porque ela. pessoa não simplesmente não tem uma autopercepção do nível técnico dela. É uma questão de nível técnico, não existe isso de idade para aprender, tá, gente? Nenhuma arte. Obviamente que a criança
né? Isso é comprovado cientificamente. Como ela tá com o cérebro dela numa pulsão de desenvolvimento muito forte, quando você aprende uma coisa quando criança, você aprende ela muito mais rápido. Essa é a única diferença. Mas assim, dedicação, em qualquer idade que você tiver, você pode se desenvolver, entende? Já dei aula para pessoas de diversas idades, para mais 70 e para bebês e para gestantes, entendeu? Não tem idade para você aprender arte, Sim. né? Aprender tecnicamente a arte, né? Então, assim, é falta de caridade você não alertar nesse sentido. Tá? Ah, não, mas ele é o único que sabe tocar um pouco de violão. Tá, mas não é não dar o espaço. No processo de desenvolvimento da pessoa, é preciso que dê o espaço a ela. Agora, a Mas tem pessoa não corre. espaços e espaços, né? Você tem que saber Exato. qual espaço que Qual você vai dar para espaço? ela, né? Ah, poxa, vamos fazer um show de talentos, né? Isso. Que as pessoas podem Promover. apresentar, é legal. Agora, por exemplo, Toda tocar semana. num Toda evento, palestra. tocar numa É palestra, tocar num momento que é mais profissional, como palestrar também, isso vale para palestra, Exato. né? Você Você vai vai deixar deixar. qualquer pessoa. Ah, é porque eu amo falar. Exato. Eu amo falar, você também. É. Aí, não, então vamos nós dois lá à frente falar pra todo Vou mundo. fazer um podcast. É o mal da globalização, é o mal da globalização, né? Hoje todo mundo pode Todo falar o que mundo, quiser e as pessoas vão ouvir, aí a gente tem que saber filtrar. Não. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que saber filtrar, né? E a pessoa ter autopercepção ou ter bons amigos, né? Porque os bons amigos, eles falam, ó, amigo, Fala. presta atenção, vê isso, né? Treina, e a pessoa não se desestimular, porque, poxa, você quer ficar iludido para sempre, você quer fingir que você, né? Ah, então, poxa, as pessoas não gostam, aí acha que estão perseguindo e tudo mais. E às vezes estão mesmo, né? Então a gente tem que entender que. Eu já falei isso pro Cassius várias vezes aqui no podcast e nas nossas conversas, que a gente fala muito, às vezes a pessoa também não tem a paciência de tutorar, de ser um tutor. Isso. Porque dentro da casa espírita eu sinto que falta muito um tutor, uma pessoa que vai pegar na mão da pessoa ali e falar, poxa, legal, você quer? Lá no centro, né, por a gente trabalhar muito a nossa arte lá, ter bons musicistas, né, que são musicistas ou profissionais, ou tipo, num nível praticamente profissional para arte espírita, né? Então você tem a Camila, que canta muito bem, Vini, o que toca muito Iso, bem o tem o violão. Vini, né? Tem uma galera lá que são praticamente profissionais. E aí sempre chegam pessoas encantadas, né? Porque a arte é encantadora, né? Ela vai chegar e falar, putz, eu queria fazer isso. Nossa, eu posso cantar com Sim. você? Eu queria cantar com você. A Claro. criança, principalmente, né? Eu queria cantar com você. O jovem, eu queria tocar com você. Eu queria tocar como você. E aí é o momento de tutorar. Exato. E quantas vezes as mocidades são bloqueadas nesse impulso que elas apresentam de querer trabalhar. E aí, quando passa da mocidade, né? Quando já tá ali perto dos 30 anos, aí quer que a pessoa faça curso disso, curso daquilo outro, para trabalhar, porque tá precisando de trabalhador, porque tá tendo um esvaziamento do centro. Porque, mas na hora que o jovem tava lá Quis atrás, se desenvolver. querendo se desenvolver, querendo trazer o violãozinho dele, entendeu? Ah, não, gente, ó, vocês estão fazendo muito barulho dentro da mocidade. Não pode bater palma, não pode Não aplaudir, né? Eu já fui em evento que era proibido aplaudir dentro da casa, né? E, Era tipo assim, proibido bater palma. assim, dentro da sala da mocidade. Ai, né? Não, vocês estão já. rindo muito alto. Isso, Vocês estão reclamação. tocando alto demais. Vocês estão. E assim, gente, como é que você fala? A pessoa tá ali, né? Tá aprendendo, né? Assim, a desenvolver a voz dela, deixar a voz sair. Aí reclama quando o jovem não quer falar nada. Isso. Aí Mas quer quando que... o jovem gargalha, não pode. Mas aí o negócio que eu sinto, né, que nós temos dificuldade de abraçar a diversidade. Isso. Porque a gente está acostumado com um padrão de casa espírita. O que é o padrão da casa espírita? É a palestra, é o passe, é a água fluidificada, é o atendimento fraterno. Né? Esse é o padrão de casa espírita de reuniões públicas. Né? O estudo do livro, dos livros básicos, o estudo, né? Ou às vezes um professor, ou no máximo ali uma conversa, e precisa ser totalmente voltado para aquele estudo
Que não pode, que tem que ser... Que, do que tá escritinho isso, ali. do que tá escritinho, ipsis literis, da doutrina espírita. E aí, quando foge disso, quando outras pessoas chegam com suas necessidades, com suas expressões, com a modernização, né? Que chegou, por exemplo, na pandemia, todo mundo teve que fazer lives, né? Que foram coisas que chegaram por necessidade. Então, chega o jovem com uma necessidade, falar sobre sexualidade, trabalhar arte, falar sobre aborto, que é um tema, legalização das drogas, né? Todos esses temas que às vezes são um pouco tabu, machismo, racismo, e aí não pode, né? Já vi falar, tipo, não pode. Transexualidade não pode trazer esse assunto. Né? E o que é legal é que, assim, pô, não tem tabu, né? A gente fala de tudo. E aí, quando a gente se fecha para esse tipo de coisa, esse tipo de expressão, o que acontece? A gente perde a diversidade, porque não foi acolhido, faltou acolhimento. E aí, realmente, há um envelhecimento E é muito louco da doutrina isso, espírita. porque a doutrina é uma doutrina acolhedora e de resposta Não, e a mega vários moderna. porquês, muito moderna. E eu não sei o que o pessoal tá tentando segurar. Tipo assim, meu Deus, o diferencial da doutrina espírita é justamente a modernidade da palavra, né? Falava de coisas que só agora a gente tá vendo ressaltar Gente, na falar sociedade. de gente morta é simplesmente uma coisa maluca. É muito mais tabu do que falar simplesmente de violão, de tocar uma bateria na casa, entendeu? Tipo assim, tem uma reunião toda semana nas casas espíritas do Brasil, onde as pessoas falam com os mortos. Isso é tipo, cara, é uma loucura. É uma loucura. Entende? E Mas as pessoas... E recebe, acolhe todo... E outra dificuldade que eu fico assim. Na hora da reunião mediúnica, aí recebe os espíritos, né? Todos confusos, né? Com muita dificuldade e tudo mais. Aí quando chega o jovem, ou mesmo o adulto, muito confuso. Ai, meu Deus, a pessoa nunca melhora. Nunca melhora? De novo? De novo. Tá trocando de remédio de novo. Mas Tá o espírito fica 1 ano, 2 dialogando com o mesmo espírito. Então, assim, o que tá rolando? Não, teve uma vez... Eu fico me perguntando, o que tá rolando? Teve uma vez, Ju, que um jovem entrou em contato comigo, o pai desse jovem, ele é dialogador de reunião mediúnica. Aí ele entrou em contato comigo que estava muito decepcionado com o pai, porque o pai não acolhia ele nas dificuldades dele. E aí ele falou, por que com os espíritos ele acolhe, ele fala todo manso, faz oração, e é super delicado com ele, e comigo, que sou o próprio filho dele, ele é bravo assim. O que eu vou falar? Né? A gente sabe que existem, óbvio que existem desafios reencarnatórios, que nada acontece por acaso, que aquela família está ali reconectada por um motivo, que o filho, né? E obviamente que eu apaziguei, né? Eu falei, cara, olha, é difícil, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é quando você fala com uma pessoa que você não conhece, outra coisa é quando você fala com uma pessoa que tem uma ligação que você ama muito. Sempre a gente tem que ter essa visão. Mas, cara, esse questionamento pesou pra mim. Entendeu? Pesou pra mim. Por que na minha reunião mediúnica eu acolho o espírito. Quando eu vejo alguém na televisão, eu vou lá no Twitter e desço o pau nessa pessoa que tá fazendo alguma coisa. Eu não tenho paciência, né? Eu não tenho respeito a essa diversidade até dos problemas. Sim. Essa diversidade dos problemas, né? O Rossandro já falou isso várias vezes. E uma tranquilidade pra lidar com essas diferenças de questionamentos, e tá tudo bem. De vida mesmo, de desafio que a pessoa tá passando, né? Tentar controlar o desenvolvimento pessoal daquela pessoa, né? E isso acontece muito dentro da arte também, sabe? Por que que a minha expressão tem que ser a mesma, meu Deus? De todo mundo, sabe? Não faz o menor sentido. Aí fica 10 anos tocando as mesmas músicas, não tem renovação. Não tem. Não vai ter. E assim, pessoalmente, o que eu falo para as minhas crianças, que eu dou aula. Hoje em dia eu dou aula na Escola Parque, na mesma instituição onde eu me eduquei, né, inicialmente. E o que eu tento mostrar para as minhas crianças quando elas trazem as músicas que elas estão ouvindo em casa, nem sempre isso é bom, né? Nem sempre é uma música edificante. E a única coisa que eu pergunto para elas, eu não impeço, eu só não vou cantar. Você não vai falar assim, eu não não ouça isso. Não, eu falo assim, o que você sente quando você tá ouvindo essa música? O que você sente que ela tá falando?
E aí, levar à reflexão, que é isso que a doutrina espírita prega. Leve as pessoas a refletirem antes de agir, Aí o que certo? ela vai fazer? E refletirem sobre as próprias ações e reações, certo? Não é isso? E aí, eu tô trazendo uma música que não foge em absolutamente nada do que a doutrina fala. E sou julgada por estar trazendo aquela música, porque não foi feita por uma pessoa espírita. Gente, isso não faz o menor sentido. O mundo real, ele não funciona como salas de disciplinas, né? Aí a gente fala tanto da modernização da educação, que tem que quebrar essa parede disciplinar, porque o mundo real, se eu pego para observar essa espuma aqui dessa sala, eu consigo tirar desenvolvimento de trabalho sobre qualquer área a Sim. partir de uma espuma. Eu posso falar sobre acústica, eu posso falar sobre o material químico que foi feito para que compusesse uma espuma, eu posso falar sobre a parte de engenharia, matemática e engenharia, que é composto. Posso falar da parte histórica, de como é que um estúdio foi se desenvolvendo até virar isso aqui que a gente tem hoje. É tanta coisa que eu posso falar só de eu olhar, só de eu parar para observar uma parede e estimular que as pessoas questionem como? Como que essa parede está aqui? Entendeu? Mas aí Mas existe um medo de deixar as pessoas acessarem isso muito grande. O que é importante, o que eu tiro hoje, eu que entrei velha dentro do espiritismo, o que eu tiro hoje de principal da doutrina é: você precisa refletir sobre tudo o que você faz, tudo o que você consome, todas as suas ações. Se os meus alunos saem da minha sala de aula, eu não estou preocupada se eles vão ser engenheiros, se eles vão ser médicos, se eles vão vender tapioca na esquina. Eu só quero que eles saiam daquele aprendizado musical que eles tiveram, sabendo refletir melhor sobre tudo o que eles consomem, tudo. Comida, ambientes, pessoas que eles convivem, eles mesmos, música, quer que eles estejam educados. educados. Independente se quem foi que fez o que eles estão consumindo, quero saber se eles entendem e observam aquilo que eles estão consumindo. E devia ser o foco maior nisso, dentro do espiritismo, sabe? Eu vejo que eu acho engraçado que a galera fala assim, quase que como advogado, né? No inciso tal, página tal, do documento tal. Galera fala muito assim dentro do meio espírita, das É o obras. cursinho, é o E cursinho. perde o mais sensível, né? É a doutrina da consolação, como bem diz, prece ao Consolador da Cacá, né? É a doutrina da consolação, ou era pra ser, né? Mas Isso. desse jeito, uma pessoa que tá chegando a primeira vez à casa espírita, a pessoa, porque no livro dos médiuns, página tal, capítulo não sei o quê. Gente, Não volta mais. vamos falar. Vamos, Pô, vamos eu explicar já por que fui que em tem gente palestra passando fome. Entendeu? Sabe? Do dia a dia. eu já fui em palestra que era leitura do livro dos espíritos. Pelo amor de Leitura do Deus. livro dos Então espíritos e agora pequenos vamos para a comentários. pergunta 109. Pelo amor. Assim, eu acho Sabe assim, assim, beleza, gente? que você tem grupos de estudo que as pessoas gostam, mas, pô, velho, o momento de palestra, às vezes a pessoa entra ali, ela não tá bem, tem que ser consolador, né? O Tem espiritismo, que ele ser. é consolador. E a arte, ela não pede licença para consolar. É por isso que ela tinha que ser mais valorizada dentro dos centros. E dentro do meio espírita, porque não se limita ao centro, né? Mas nos sites das instituições, nas páginas sociais das instituições, devia ter mais arte. Devia ter mais arte, porque não falta arte. Não falta. Essa é a Não, verdade. e todas as religiões têm arte. Todas. Em tudo tem arte, Rafa. Em Todas. tudo. O que você consome hoje que não tenha arte envolvida? A arte é tudo, né? Tanto Não que as tem pessoas como. falam, porque a arte não é essencial, não Não. é básico, mas assim, cara, tipo, a música que você escuta, o filminho que você vê, né, Tudo, o o restaurante que você livro, entra. Quem as é que entra no cores, restaurante né, que tiver tudo. com todas as paredes brancas, o piso branco, gente, todo mundo da mesma cor, com a mesma roupa? Você tem vontade de comer? Se você entrar num restaurante assim? Pois é. Você tem vontade de estudar se você entrar numa sala assim?
tudo. Quarto branco é da loucura, né? Quando é aqueles quartos brancos que você bota é pra galera aí pirar, você né? entra no centro, não tem um quadro. Você não tem uma música. Não tem. Tem centro. Não tem nem a natureza, né? Não tem nem uma planta, uma coisa, qualquer Um coisa. verde que já foi Qualquer já foi comprovado que isso cientificamente por si só que acalma. traz Um verdinho, um que negócio. traz uma conexão. Mas assim, eu sinto, né, como o Cássio disse, que as coisas, que tem muitos centros, muitas pessoas fazendo coisas boas, né? Tem. A gente sabe, a gente traz esses debates e dá sempre uma Sacudida. sacudida para que a gente possa alcançar reflexão, né, desses processos de arte, né? E principalmente porque muitas pessoas, na verdade, nos pedem isso, né? Hoje a gente viu recentemente uma pesquisa que mostrou que o espiritismo não cresceu, Não. né? A gente Em anos. Eu não me lembro exatamente tinha em uma quantos expansão anos. muito grande do espiritismo, não cresceu. As outras religiões cresceram, o espiritismo permaneceu a mesma coisa, né? Não é uma competição, né? A gente sabe que não é uma competição, Mas é algo a mas se é uma observar. reflexão que a gente faz. Por quê? Que nós que temos um conteúdo tão consolador, não estão, Tão não, atualizado, tão moderno, né? isso, não estão conseguindo consolar as pessoas, mais pessoas, alcançar mais pessoas. O que está acontecendo? E acho que é uma autorresponsabilização que a gente precisa fazer enquanto espírita, sim, com certeza. Caraca, eu quero consolar mais, ser melhor, ser o melhor palestrante, né? Eu quero falar melhor, eu quero que as pessoas me Eu vou estudar compreendam, pra isso. quero ser menos Vou prolixo. sentar e estudar. Isso, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E eu acho que a gente precisa ter, nos comentários do Portal Reação, teve um cara que falou, olha, eu respeito quem gosta da música, mas eu gosto de assistir palestra, eu vou para assistir palestra porque é o que eu gosto. Não tem problema, a gente não tá falando sobre acabar com as palestras. Não, A gente o tá dizendo formato, é sempre o mesmo diversificar, né? formato. Porque assim, o que te atende não necessariamente vai atender o outro. Isso, Leiam sobre diversidade. inteligências múltiplas, né? Cada pessoa tem uma forma. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito, obviamente que a minha inteligência musical é forte, mas porque eu a fortaleci, eu desenvolvi, né? Sentei muitas horas por dia e desenvolvendo, porque não era uma coisa natural. Nós nascemos com um desenvolvimento propício a algumas inteligências específicas, de uma forma mais natural. E a minha, por exemplo, é o psicomotor, é o sinestésico espacial. Eu entendo muito melhor quando eu me movimento. Quando há movimento, certo? Então eu, que cresci numa geração que ficava tendo que ficar 5 horas sentada, olhando para um quadro, ou eu então para a nuca do meu amiguinho, e escrevendo um quadro atrás do outro, gente, era uma tortura. Eu era torturada. Eu fui torturada durante todo o meu ensino, Sim. entendeu? Funcionou, graças a Deus, mas podia ter funcionado, Sim. não, entendeu? Tipo assim, não dá nada certo. Então, assim, funcionou porque eu fiquei com tanta raiva desse tipo de sistema que hoje em dia eu não utilizo carteiras na minha sala de aula. A minha sala de aula, a gente usa no máximo uma cadeira para ficar em roda e conversar inicialmente o que a gente vai fazer. Porque a minha aula sempre termina sem as cadeiras e sem carteiras. E isso é porque eu passei por um processo horroroso dentro de sala de aula, onde eu tive que ficar anos da minha vida sentada numa cadeira, olhando para a nuca do meu amigo e para a cara da professora e para um quadro. Mas você não pode falar, Não você não podia pode falar, não nada. podia levantar, não podia me mexer, não podia. E é sobre isso que a gente tá falando. E quem é que fica 5 horas trabalhando lá no trabalho? Ah, gente. Quem fica Não, 5 e é horas isso. sentado sem se mexer? Exige dos outros uma coisa que nem você consegue. Exige das crianças, que é pior ainda. É. Mas no centro exige até dos adultos, né? Fica ali Sim. sentado, né? Já se ouvindo. Dizem que o tempo de conexão que a pessoa consegue manter o foco são 7 minutos. Então, Total, né? Aquele total. foco. Tipo assim, foca, aí depois Aí tem provavelmente que vai mudar. desfocar Tem e vai que mudar mudar o pra foco. outra coisa. E aí você tem palestra de 50 minutos, 1 hora. No mesmo lugar, sentado ali, ninguém fica. Não Se que tenha que ter revezam pra ir no palestra de banheiro. 7 minutos, né? Mas Não, tem que mas, ter uma dinâmica na por palestra, exemplo, por exemplo. as minhas atividades em sala, minha aula dura 1h30. As minhas atividades em sala, elas duram, em média, cada uma 7 minutos. Mas se eu fiz uma atividade 7 minutos sentado no chão, eu preciso, a atividade seguinte precisa ser em pé. Entende? Precisa ser em pé. Precisa ser em pé. E depois senta de novo. E agora em roda. E agora em dupla. E agora em trio. E agora, entendeu?
1h30 passa que eles falam assim, ué, já acabou? Já, meu filho. E nunca dura 1h30, porque eu deixo 20 minutos de tempo livre. Tem que ter. Até pra pessoa acomodar o conhecimento dela. Não dá pra você enfiar informação, por mais lúdico, por mais empolgante que seja, durante 1h30. Então, por que a gente exige isso das crianças? Não faz sentido, com tanto estudo. E pior, por que a gente exige isso dos adultos? Né? Aí cresce, passa por todo esse processo educacional esquisito, chega no final, na hora de se conectar religiosamente, tem que ficar naquele mesmo formato. Não faz sentido. Tem que diversificar, né? E tem como diversificar, gente. Em um ano, são palestras semestrais. As pessoas, a gente fala, às vezes são 2 palestras na semana, 3 palestras na semana. Não dá para ter uma palestra que seja mais dinâmica, onde as pessoas tenham mais espaço para perguntar, onde as pessoas tenham, onde possa partir, em vez do palestrante, tipo, leva um tema, o palestrante leva o tema. E aí, a partir do que as pessoas relatarem, ele vai ali falando. Não era isso que Jesus fazia, meu Deus? Era, contava história. A gente, sabe, aquela história do que você sempre conta, do senhor que entrou na palestra. O Rafa ama contar essa história. O senhor entra na palestra, ou escuta a palestra inteira, e no final ele levanta a mãozinha para perguntar assim, vem cá, e quando é que vocês vão começar a falar de Jesus? É porque essa história, na verdade, é do Haroldo, né? O Haroldo falou que tava num curso do evangelho e tal, e aí o cara entrou e viu, era um curso para trabalhadores, mas ele entrou e aí ele tava fazendo o curso, e aí o senhorzinho depois, no final, falou, quando é que vocês vão começar a falar de Jesus? E aí o Haroldo, poxa, ele tava falando de Jesus o tempo todo, né? Mas não trouxe o aspecto consolador de Jesus, né? Que eu acho que é o importante, a gente focar. E aí eu acho que eu vou deixar essa mensagem final para todo mundo, porque eu olhei aqui, você tem o seu compromisso e você precisa ir. E aí fica o convite, pessoal. A gente tá falando de arte espírita, a gente ainda vai falar muito de arte espírita por aqui, ou de arte, né? Como vocês quiserem, fiquem à vontade aí pra falar o jeito que vocês quiserem. E a gente vai começar a lançar algumas músicas. A gente convidou alguns artistas, amigos nossos, né, pra estarem aqui. E a Juju vai estar, né, nesse processo. Vocês vão aí ver as músicas que já vão ser lançadas. Espero que vocês aproveitem esse momento musical pra ouvir quando vocês precisarem. E obrigado, Ju, por você estar aqui. Foi muito massa. Depois você volta mais pra gente falar mais sobre arte, sobre o que a gente acha que a gente pode fazer aí pra compreender melhor a arte na nossa vida, né? Com certeza. Esse projeto lindo, que Deus abençoe sempre. Eu acho que é isso. Temos que falar, temos que sentar com pessoas diversas, com diversas vivências dentro do meio espírita, né? Pra trazer essa experiência. Obrigadão, Rafa, pelo convite. Tamo junto, gente. Se inscreve aí no canal e curte os nossos próximos cortes que tem aí. Tem muito conteúdo pra você. Compartilha com quem você acha que é importante. Segue a Ju Maria lá no Instagram dela, ju.maria__, que lá tem outras músicas dela, músicas de MPB. E tamo junto. Até o próximo podcast do Portal Reação.